Você conhece a metodologia de vendas Sandler? Não é esse aí não. É esse aqui, ó. Esse aqui é o David Sandler, que criou uma metodologia de vendas que é utilizada até hoje e vem ajudando vários vendedores a baterem meta todo santo mês. Então, fica de olho e se liga como é que funciona essa metodologia. Eu sou o Daniel Dall'Acqua. Eu sou o Lu Diamano E esse é o Coffee and Growth da Mirago. o canal para você crescer e evoluir em marketing digital, vendas e negócios. E o tema de hoje é metodologia de vendas. E aí, será que metodologia faz ou não diferença numa equipe comercial? Primeiro, a gente tem que esclarecer que acabou a época do vendedor arte, né? Daquela coisa do vender é dom e só quem nasce com esse dom que vai ser um bom vendedor. Ter uma metodologia de vendas ajuda a empresa em muitos fatores, né? Acho que o primeiro fator é você não ficar dependendo de ter que encontrar esse vendedor arte. O segundo fator que eu acho que é importante é o fato de você poder replicar um resultado. Então, a partir do momento que você adota uma metodologia, que você ajusta ela, melhora ela para o seu negócio e você consegue entender o quanto de resultado você pode esperar de um vendedor, você consegue replicar isso para mais vendedores. Acho que o terceiro fator, e para mim é o mais importante, se um vendedor não tem metodologia, se você não sabe o que fazer, como conduzir um processo de vendas, você entra no processo de vendas do comprador. Quem dita o passo a passo, quem conduz o negócio todo é o comprador. Ele te leva e você vai ficar só seguindo ele. Aderir. Exatamente. E sem ter um norte, sem saber exatamente para onde você quer ir, onde você tem que chegar. O nome Sandler vem de David Sandler, foi um americano que criou ainda na década de 60 o embrião do que seria essa metodologia. Ele foi refinando ao longo do tempo e é uma metodologia eficaz e foi comprovado isso ao longo dos anos. Então são décadas de uso dessa metodologia, as empresas usam até hoje com sucesso. Ela aborda de forma muito completa, etapa a etapa, desde o início do processo comercial, né, na primeira abordagem ali, até o final, até o pós-venda. A metodologia, ela tem 7 etapas, tá? Que nós vamos falar um pouquinho de cada uma delas aqui para você entender. A primeira etapa que ele fala é a parte inicial, o primeiro contato, que é a conexão, você estabelecer um rapport com o seu prospect, com o seu potencial cliente ali. Então, primeira coisa é assim, o comprador, né, ele costuma vir um pouco na defensiva. A gente cresceu assim, a gente foi criado, né, a gente foi educado de que o vendedor sempre vai tentar te vender, ele vai tentar te enrolar, ele vai tentar te vender um negócio que você não precisa. Então, como comprador, a gente cresce com isso na cabeça. A primeira etapa, ela te ajuda em algumas coisas. Primeiro, tirar o cara um pouco dessa defensiva. Segundo, abrir um canal de comunicação mais eficiente entre o vendedor e o comprador. Então, o rapport, uma vez estabelecido, ele ajuda você a se comunicar com muito mais eficiência. Ele te dá muito mais abertura para você conversar com o seu prospect e ele estar mais aberto, mais receptivo às suas ideias do que se não houvesse o rapport, se você já fosse finalmente direto ali logo de cara. Rapport nada mais é do que você criar uma conexão com o seu interlocutor, criar uma sintonia. Para você fazer um rapport bem feito, é essencial que você pesquise antes sobre a pessoa que você vai falar, a empresa que você vai manter um primeiro contato, para que você tenha, por exemplo, elementos para você usar num rapport. Vamos supor que você pesquisou sobre um profissional de compras lá que você vai falar e você descobriu que esse cara fez a mesma faculdade que você. Poxa, tá aí um baita exemplo de rapport. Né, que no começo da conversa você já poderia dizer, pô, tô vendo aqui que você fez tal faculdade, também me formei lá. Pronto, você já tem um elemento de conexão com esse cara. A gente tende a confiar mais em quem se parece com a gente. Então, se o cara fez a mesma faculdade que você, se o cara frequenta a mesma, sei lá, igreja que você, se o cara gosta do mesmo esporte que você, tudo isso gera uma identificação maior e costuma quebrar um pouco da defensiva do cara. Você quebra aquele muro que ele tem, né? Isso. No primeiro Fica contato. mais fácil de criar uma comunicação mais efetiva ali. E eu acho que o segundo ponto que você pode também usar é o espelhamento, que basicamente é o quê? Você tentar parecer mais com o seu prospect. Então, se você está numa reunião presencial, por exemplo, seu prospect é um japonesinho que fala baixo, para dentro, fala bem quietinho, baixinho, fala pouco, e você chega lá gritando, falando alto, gesticulando, abraçando o cara, dando um tapão no cara, enfim.
cara, ele vai se identificar muito pouco com você. A mesma coisa, se o seu prospect é o inverso, né? Ele é o cara que fala alto, brincalhão e tal, e você chega lá todo quietinho, falando baixinho e tal, muito sério. Então, tentar entrar na mesma sintonia. O ponto 2 do rapport, eu acredito profundamente que é interesse. Se você mostra interesse em conhecer, em saber, e conforme ele vai te contando, você vai demonstrando interesse, falando, nossa, poxa, que legal, Daniel, você faz isso, você faz aquilo, pô, legal, quanto tempo você tá nisso? Como é que você veio parar nesse mundo do marketing digital? Pô, que legal. Então, demonstrar interesse pelo outro é fundamental para criar um rapport. E aí, feito o rapport, a gente vai entrar no segundo ponto do Sandler, que é o acordo prévio. O acordo prévio nada mais é do que um alinhamento de expectativas. Você já explicar bem no início o que você está fazendo ali, qual o seu objetivo e o que você vai propor a ele naqueles próximos minutos. Se você deixar claro para ele durante esse acordo o que vai acontecer, fica muito mais fácil de você assumir o controle de todo o processo de negociação. A gente costuma fazer 5 coisas durante o acordo prévio. Primeiro, a gente agradece ele. A segunda coisa que a gente faz é falar de quanto tempo a gente vai precisar. Então, olha, Daniel, essa reunião nossa aqui costuma durar mais ou menos uns 20, 30 minutos, que é o suficiente para a gente poder discutir aqui o que a gente precisa para poder fazer uma proposta. Terceiro ponto, a gente alinha a expectativa do prospect. Olha, Daniel, geralmente nessas conversas, né, nessas reuniões, você vai ter algumas dúvidas do tipo, quanto custa o meu serviço, se tem um contrato, quanto tempo dura esse contrato, como que funciona a prestação de serviço. Tudo isso é super importante, a gente vai falar sobre isso. Eu queria saber se você tem alguma coisa que você preza muito que a gente converse durante a nossa reunião. E aí o seu prospect vai te falar alguma coisa. Você anota, fala, pô, legal, já anotei aqui, a gente vai falar sobre isso também. Perfeito. O quarto ponto é você, como vendedor, alinhar quais são as suas expectativas. Pô, legal, anotei aqui, a gente vai falar disso, Daniel. Eu também vou ter algumas perguntas para te fazer. Eu vou querer saber qual que é o seu objetivo, que momento que você está da sua empresa, etc e tal. Tudo bem a gente falar sobre isso, beleza. Então alinhou suas expectativas. E a quinta coisa que a gente faz é falar o que acontece depois que acaba a reunião. Olha, Daniel, então, no final dessa reunião, geralmente a gente consegue decidir se faz sentido eu te fazer uma proposta ou não, se eu te mando uma apresentação e depois a gente conversa, beleza? Beleza. Então, quando fez essas 5 coisas, acabou o acordo e aí a gente vai para a próxima etapa. O terceiro ponto é a qualificação da dor. O que realmente aquele prospect, aquele possível cliente está passando de problema, né? Se aquele cara é de uma área de vendas, por exemplo, pode ser problemas de treinamento de vendedores, pode ser problemas de bater metas. E para você descobrir qual é a dor, não tem outro jeito se você não fizer um trabalho de investigação. Perguntar para aquele prospect o que de fato está acontecendo. É muito importante nessa etapa que você deixe muito o prospect falar. Você não vai falar aqui da sua solução, em nenhum momento você vai entrar nisso, você simplesmente vai perguntar e ouvir. E claro, anotando, pegando os principais pontos, as principais dificuldades desse cara, você vai usar isso que você coletou aqui lá na frente. A gente costuma falar que as pessoas só compram por 2 motivos, né? Ou porque tem dor, ou porque quer ter prazer. Ou o cara tem dor agora, o que é muito bom, que aumenta a urgência dele de comprar. Dor agora, um exemplo é pneu furado. Pneu furou, ferrou, você tem que trocar. Agora, pneu careca é dor no futuro. O cara tem dor, só que não tá doendo ainda. Ele pode adiar. Vai doer, né? Mas ele precisa trocar o pneu. Então, dor agora e dor no futuro são 2 cenários interessantes para explorar. Quando ele quer comprar por prazer, pode ser prazer agora ou pode ser prazer no futuro. Geralmente é um pouco mais difícil porque ele não tem tanta urgência quanto na dor, mas também dá para vender. E por mais que você comece a apresentar o seu produto, se o cara não tem dor, não faz às vezes sentido você gastar 20, 30, 40 minutos apresentando alguma coisa para um cara que não tem dor. Então, antes de começar a apresentar o seu produto, é fundamental que você investigue se existe dor ou não nesse cara. E acho que isso separa muito bem o joio do trigo, né? Você bate o olho num vendedor que o cara sai falando, apresentando as coisas, você sabe que aquele cara não deve performar bem, não deve ser um vendedor de alta performance. O cara deve vender mal pra caramba. Um dos processos de amadurecimento do vendedor é ele conseguir identificar quando o cara não é qualificado para ele investir tempo no cara. E dar tchau logo pro cara. Quando eu fiz o curso na Sandler, que faz quase 10 anos já que eu fiz o curso lá, com o Carlo, aliás, um abraço pro Carlo, é um cara que mudou muito a minha visão de vendas, né? Cara, depois que eu entendi o processo que eles propõem lá durante o curso, aquilo mudou completamente a minha percepção. Então, muitas vezes o vendedor ele parte do pressuposto de que todo mundo com quem ele fala é qualificado.
E aí durante o processo de venda ele tenta ver se ele é desqualificado ou não. E lá, cara, eu aprendi o inverso. A gente parte do pressuposto que todo mundo é desqualificado e a gente vai investigando ele, vai conversando com ele para entender se ele é qualificado ou não. Esse processo de entender se o cara tem dor ou não tem, quando a gente fala, parece super fácil, super simples. Não é tão simples. O seu prospect ele vai vir para cima de você com um monte de perguntas. Aí você, como vendedor, às vezes você quer mostrar que você domina, que você sabe, e você fica fazendo o quê? Ao invés de vender, você fica dando consultoria de graça pro cara. Ô Lud, me diz uma coisa, vocês trabalham com remarketing? Eu queria entender um pouco melhor como é que vocês trabalham isso na empresa. Ah, claro, a gente é especialista em remarketing, a gente trabalha com remarketing no Facebook, no Instagram, no Google, a gente faz muitas campanhas de remarketing. Inclusive a gente fez uma campanha de remarketing recentemente muito boa com um e-commerce, né? Que vendia joias, enfim, e aí as pessoas entravam, ficavam olhando, namorando e não compravam, e aí a gente fez uma estratégia de remarketing lá, a gente aumentou em 15% a taxa de conversão no remarketing deles, então a gente acaba usando muitas vezes remarketing em diversos clientes, que é uma coisa barata, você não precisa investir tanto, traz um retorno muito grande e com certeza a gente pode te ajudar a fazer uma estratégia bem elaborada de remarketing, sem dúvida. Ah, legal. O que não fica claro quando alguém te faz uma pergunta é o porquê que ele está perguntando aquilo. Na cabeça dele o comprador sabe, mas ele não deixa aquilo explícito. E o vendedor mais maduro, ele já sabe que ele não precisa responder e a gente usa a técnica da reversão. Então o cara te faz uma pergunta e a gente, ao invés de responder, a gente devolve a pergunta para o cara. E aí o cara, ele tenta reformular a pergunta dele e ele te dá muito mais informações que você vai usar essas informações para poder negociar com o cara. Agora me diz uma coisa, você sabe o que é remarketing e como é que a gente pode trabalhar isso dentro aqui da empresa? Olha, interessante, remarketing é uma estratégia que a gente costuma usar bastante no marketing digital, né? A gente usa ela aliada com muitas outras coisas. Você busca o que exatamente de remarketing? Por que você está... Tá, na verdade assim, por que eu tô te perguntando isso? Cara, a gente contratou uma empresa faz algum tempo aqui, eles prometeram isso pra gente e a gente não via efetividade nessa estratégia, né? Falam muito de remarketing o tempo todo pra gente e tal, mas de fato na prática a gente não conseguiu aplicar isso e não ter retorno com isso. Por isso que eu tô querendo saber se vocês trabalham e como funciona isso. Tá? Ah, entendi. Então vocês faziam campanhas, geravam visitas para o site de vocês. E aí vocês entraram com uma campanha de remarketing para tentar vender para essa turma que entrava no site? Exatamente, pelo menos foi essa a metodologia que eles falaram que ia fazer, tá? Mas na prática não funcionou. Então por isso que a minha preocupação é essa, eu queria trabalhar muito bem isso dentro da empresa para conseguir melhores retornos com o remarketing. E o seu foco é gerar leads Sim. nas suas campanhas? Qual que é o foco maior hoje? Hoje é a geração de leads e com base nisso eu sei que muita gente passa pelo meu site, pela minha landing page, mas não converte. Então de repente tentar pegar essa galera que passou por ali e reativar esse povo. Né? Entendi. E é muita gente que passa e não converte no seu site? Como que é? Tem bastante gente, né? Bastante gente que não converte. Você diria Muita que a gente. maioria? A maioria. A maioria. Quem não converte acaba sendo um desperdício de dinheiro para vocês? Porque eu não tenho... A gente investe muita grana para trazer esse pessoal para a página e depois ele não converteu, eu perdi esse cara, né? Eu não consigo mais trazer ele de volta. Só para eu tentar entender, a gente está falando de quantas pessoas mais ou menos que entram e não convertem? De visitantes, a gente tem mais ou menos 1.500 pessoas que visitam nossas páginas. Dessas 1.500, a gente tem uma conversão de 100 pessoas, em média, que convertem. Então, a gente está deixando de lado 1.400 pessoas. Entendi. Quanto você investe para trazer essas outras 1.400 que não convertem? Você tem essa ideia? A gente está investindo hoje cerca de R$5.000 mês para trazer esse volume de leads. Né? E gerar somente 100 leads por R$5.000. Exatamente. É um custo bem alto, não? É um custo alto. A ideia é, você vai não respondendo e botando ele para responder, para você conseguir o máximo de informação possível, até você descobrir as reais dores dele. Porque se tem dor, aí é mais fácil, né? Porque às vezes o cara tem dor, mas não tem dinheiro. Mas se a dor dói de verdade, o cara vai atrás e arruma dinheiro, entendeu? Mas se ele não tem dor, tem dinheiro e tem tempo, também não adianta. Aí é mais difícil de vender. Depois da etapa da dor, a gente vai para o quarto ponto da metodologia Sandler, que é a etapa de orçamento.
Você precisa saber, no final das contas, se ele tem dinheiro para pagar pela sua solução, pelo seu produto, seu serviço, né? Como é que você faz isso também, né? Existem algumas técnicas que você pode usar para tentar descobrir se aquele comprador, por exemplo, já tem um orçamento destinado àquela solução, àquele produto que você está ofertando. Então, uma das formas mais simples de você descobrir isso é perguntando: "Oh, legal, fulano, então deixa eu só entender, você já tem um orçamento para isso? Como é que vocês lidam internamente com isso? Existe um orçamento, um budget específico para esse tipo de solução que vocês querem?" Ele pode falar que sim, pode falar que não, ele pode até te dar um valor, de repente, do que eles estão pensando, imaginando. Se ele tiver uma noção do orçamento que aquele cara tem na mão, poxa, isso facilita muito para ele. Porque ele sabe que dentro das possibilidades que ele tem dos produtos e serviços dele, ele consegue montar uma solução dentro daquela realidade do comprador, né? Do possível comprador. E é comum, às vezes, nesse processo de descoberta do orçamento, né, ou de investigação, se ele tem orçamento ou não, que o comprador ele insista muito no valor. E aí que você pode usar para se desvencilhar desse tipo de situação é usar um range, usar uma faixa, né? Falar, olha, o meu valor ele pode variar de X até Y, né? Porque depende do quanto tempo você vai ter de contrato, depende da complexidade do seu projeto, etc e tal. Então a gente precisa estudar todos esses detalhes para poder te passar um valor exato. Deixa o cara parar um pouco de falar daquilo e segue adiante com a negociação. Sim. E agora vamos para o passo 5 da metodologia, que é então a decisão. O que é a decisão? É você saber quem é a pessoa que realmente, ou as pessoas que realmente decidem por aquele produto ou serviço que você está ofertando. Se você não está falando com as pessoas, ou com o decisor, né? Exatamente, a pessoa que decide, assina o cheque, vamos dizer assim, você muitas vezes está perdendo tempo. Isso é muito comum, né? Principalmente em negociações complexas que envolvem várias pessoas, muitas vezes vários departamentos. De novo, como é que você descobre? Fazendo perguntas. O vendedor é um eterno perguntador. Vamos supor que você seja o comprador. Legal, Luigi. E é você que toma esse tipo de decisão? Ou tem mais alguém aí na empresa que é importante estar junto para a gente conversar, de repente marcar uma próxima reunião para explicar sobre o projeto, enfim. Você vai me abrir. Não, legal, olha, eu posso tomar a decisão ou não, eu realmente preciso do meu diretor para que ele esteja aqui. Então, então você sabe que tem um diretor que você precisa achar quem é essa pessoa para conversar diretamente com ele. O ideal é tentar trazer o decisor para uma reunião, para você poder falar diretamente com ele também, né? Que aí a coisa fica muito mais fácil. E muitas vezes as pessoas diferentes dentro de uma mesma empresa têm visões diferentes e percepções diferentes sobre as coisas também. Sem dúvida. E um decisor na mesa ali de reunião pode te trazer muito mais informações ali que podem facilitar a sua venda. E aí a gente vai para o próximo ponto, que é o ponto 6 da metodologia, que é a parte de apresentação. É quando você vai, de fato, apresentar o seu produto. Então, a gente deixa a apresentação só para o final. Geralmente, o vendedor que ele é menos preparado, ele já começa a reunião apresentando o produto dele, né? Sem saber quais são as dores, sem saber se o cara tem orçamento, sem saber se ele decide, sem saber nada disso. Então, o grande ponto da apresentação do seu produto é você ajustar a apresentação para aquilo que dói para o seu prospect. Óbvio, todo produto, todo serviço tem seus diferenciais, tem seus benefícios, mas nem todos eles fazem sentido para aquele prospect que está conversando. Então você pode gastar às vezes um tempo absurdo falando de alguma característica, algum benefício do seu serviço que não faz a menor diferença para ele. Então o que você vai fazer? Você vai pegar e vai gastar mais tempo explicando aquilo que resolve a dor dele. Então exemplo, às vezes um cara vem aqui na Mirago e ele quer fazer um curso e a gente descobre que ele já fez curso em outras escolas e ele gastou um baita tempo e só ficou vendo slide, só viu teoria e a dor dele principal é que ele saiu de lá e ele não sabe fazer na prática. Quando ele foi fazer lá na empresa dele, lá no negócio dele, ele não conseguia fazer. Então, quando eu for apresentar o meu curso para ele, eu vou enfatizar que aqui é mão na massa. Que aqui ele vai usar uma empresa de verdade para fazer o curso, que ele vai aprender tudo na prática, tudo que ele aprende ele vai executar, que vai ter grana de verdade para ele usar. Então eu vou adaptar o meu discurso, não vou mentir, não vou inventar coisas, mas eu vou gastar mais tempo explicando aquilo que eu sei que dói para ele. Esse é o grande X da questão. Afinal, foi para isso que você fez todo aquele trabalho de investigação, né? Você vai usar isso agora. Né? Exatamente. Todas aquelas dores que você levantou lá atrás, é aqui que você vai usar. E uma coisa importante é que na hora que você vai apresentar o seu serviço,
obviamente você vai falar de valor. Toda vez que você for falar de preço, é muito legal você recapitular o quê? A dor do cara. E se você fez uma qualificação boa da dor, possivelmente você vai descobrir o quanto de dinheiro esse cara já gastou tentando resolver esse negócio. Então lá na etapa anterior lá de qualificação da dor, uma das perguntas importantes que você pode fazer é do tipo, poxa, quanto tempo você já está tentando resolver esse problema? Quanto de dinheiro você já investiu, que você já gastou para tentar resolver isso? Quanto dinheiro você já perdeu? Ah, sei lá, olha, Lud, eu gastava R$2.000 com a minha antiga agência, fiquei lá com eles 8 meses, mas, olha, para ser bem sincero, o que a gente fazia de resultado antes da agência e depois da agência não mudou nada. A gente faz o mesmo resultado que a gente fazia sozinho, sem a ajuda da agência. Poxa, então 8 meses, R$2.000 são R$16.000 que vocês praticamente jogaram fora. Então, antes de falar do seu valor, é legal você recapitular isso com ele, porque isso entra na conta. E às vezes, se você não recapitula isso, a percepção dele, na hora que você falar que o seu custa 3.000, por exemplo, pode ser outra. Então, você recapitula a dor, você recapitula o quanto ele já gastou e aí você apresenta o seu investimento. Então, olha, Daniel, se eu entendi bem, você me disse que hoje você sofre com a sua empresa para gerar leads porque você não tem essa equipe dentro de casa, né? Você tem uma pessoa só, mas ela tem muitas outras atribuições. Então as campanhas que estão rodando lá são muito antigas, não tem ninguém olhando, a agência que cuidava falou que cuidava, mas não cuidava muito bem, isso ficou meio solto, você resolveu cancelar, gastou muito dinheiro durante 8 meses aí, foram praticamente R$16.000 que você gastou, fora os investimentos em mídia que você fez, de Facebook, de Google, etc., que poderiam estar otimizados e gerando muito mais resultados. Tudo isso que eu falei realmente é o que aconteceu, é isso mesmo. E aí o cara vai falar, é ou não é, enfim, vai ajustar alguma coisa. E aí você fala assim, olha, então, pensando em tudo isso, a nossa proposta é que o seu investimento seja de R$3.000, a gente vai ter uma pessoa alocada só para atender a sua equipe, só para atender a sua empresa. E fora isso tem os investimentos de mídia que você já faz, etc e tal. Isso é muito melhor do que simplesmente jogar o valor direto. E tem uma coisa muito legal também que o Carlo lá da Sandler me falou, e na época eu fiquei meio chocado assim, né? Mas depois eu entendi que faz muito sentido, é que dependendo da formação, da criação do seu vendedor, ele tem formas diferentes de falar de valores. O vendedor que ele cresceu num ambiente onde o dinheiro era difícil, onde ele passou por algumas dificuldades, ele tende a falar de valor sempre achando que o produto ou serviço dele está caro. Então ele já fala meio que com receio ali, entendeu? O vendedor que cresceu, que teve uma vida onde o dinheiro não era uma coisa tão difícil assim, ou que era abundante, por exemplo, ele sempre passa o valor achando que o serviço dele está barato. E existem algumas culturas, como por exemplo a nipônica, a minha cultura japonesa, onde falar de dinheiro é tabu. Você não pergunta pro seu pai quanto ele ganha, você não pergunta pro amigo quanto que ele ganha, porque é falta de educação na cultura japonesa você ficar falando de dinheiro, por exemplo. Se você é vendedor, é importante você saber que tipo de reação natural você costuma ter na hora de falar, para você tomar cuidado, você exercitar isso, treinar isso melhor. Eu tinha dificuldade, eu sou da cultura nipônica e eu tinha dificuldade para falar de valor. Então, com muito treino, exercitando isso, cara, hoje eu já não tenho a menor dificuldade de falar, olha, meu serviço custa X por causa disso, disso, disso. Outra coisa que é legal nessa hora de apresentar valores é que às vezes o cliente, na hora que você fala o valor, o cara começa a chorar. Pô, Lud, 3.000, cara, você consegue fazer 2.500? Cara, é difícil, cara. Eu preciso negociar, enfim. Não sei se eu consigo fazer 2.500, cara. Não, ó, se você fechar 2.500, eu fecho hoje com você. Eu consigo fechar hoje, mas você precisa me conseguir esse desconto. Cara, olha, desconto é uma coisa complicada pra gente. Fora a questão do valor, o que é mais importante pra você, pra gente poder fechar? Além do dinheiro, é primordial o prazo de entrega. O prazo de entrega? Sim. Qual é a questão com relação ao prazo de entrega? Porque a gente está com muita pressa na implementação dessa solução, tá? Então eu preciso que isso funcione rápido aqui dentro. E se não funcionar rápido, o que isso pode causar? Eu estou perdendo dinheiro hoje. Quanto mais rápido esse negócio começar a funcionar aqui dentro, para mim é melhor. Entendi. Você já fez uma conta de quanto você está perdendo dinheiro hoje por não estar usando essa solução? Em torno de uns R$10.000 por mês. R$10.000 por mês? Eu acho que eu tô deixando na mesa. Caramba, poxa, olha só, eu já te adianto que eu não consigo chegar nos 2.500. Realmente o meu preço é 3.000, mas eu consigo implementar isso, eu consigo melhorar o prazo de entrega para você
e ao invés de implementar em 2 meses, eu consigo acelerar esse processo e a gente consegue fazer em 40 dias. Mas eu mantenho o preço de 3 mil. Isso funciona para você? Eu preciso avaliar, mas o fato de conseguir adiantar um período é interessante. Bom, então pelo que você falou, né, assim, são 10 mil reais por mês que vocês desperdiçam hoje. Eu consigo te adiantar em quase um mês a menos, então a gente está falando de 20 dias. Pelo valor que vocês vão deixar de desperdiçar, né, versus o desconto, com certeza é uma conta que vale a pena para vocês aí. Tem que avaliar. Legal. Finalmente chegamos na 7ª e última etapa do Sandler, que é o pós-venda. Você foi lá, fez todo o trabalho direitinho, conseguiu o aceite, assinou o contrato e aí, acabou a venda. Você não fala mais com o cliente, fecha as portas e acabou. Não, você acompanha como vai ser a experiência do cliente na implementação do seu serviço, na entrega do seu produto, enfim. É importante que o vendedor tenha esse papel, tenha essa preocupação, né, de não só fechou o contrato, esquece, né, mas que ele acompanhe de fato todo esse processo com o cliente na entrega do produto, do serviço. Fazendo esse processo, depois de um tempo de implementação, você pode chegar nesse cliente e sugerir, por exemplo, uma indicação. Cara, você está satisfeito com o meu produto, você ficou satisfeito com a entrega, isso está te trazendo retorno. Se as respostas forem positivas, muito provavelmente esse cara ele conhece outras empresas, outros contatos que podem ter a mesma necessidade e esse cara pode ser uma porta muito forte de indicação para o seu negócio, para o seu serviço. Vamos falar a verdade, né? O vendedor ele tem muita dificuldade nisso ainda. Exato. De fazer esse pós-venda bem feito. Cara, é muito difícil, mas é super importante o vendedor tratar o pós-venda com a importância que deveria ser tratado. Se a gente parar para pensar, não existe pós-venda, né? É pré-segunda venda. Se não é uma venda recorrente, pode ser que aquele cliente compre mais vezes futuramente. Ou se é uma venda recorrente, que você fechou lá uma assinatura e o cara paga por mês, ele pode indicar a outra pessoa, né? Então, o pós-venda, na verdade, é uma pré-próxima venda, na verdade. A última dica que eu acho que é importante a gente dar. Você vai perceber as dificuldades no dia a dia e fazendo mesmo, né? Falando aqui parece que faz todo sentido, acho que você consegue entender muito claramente o que está por trás do racional de por que você ter cada uma das etapas, mas na prática o jogo muda e para você realmente adotar isso como filosofia, né? Como realmente você conseguir ter resultado com isso, você precisa colocar em prática e treinar diariamente esse processo. E uma dica que eu acho que a gente pode dar é o seguinte: execute etapa a etapa. Não queira fazer tudo ao mesmo tempo, porque eu acho que você vai se perder no meio do caminho. Cara, começa lá no rapport. Faz um rapport bem feito, bem construído. Treina lá com o seu time. Pense em maneiras como é que você pode fazer o rapport. Depois vai para o acordo prévio. Depois que você entendeu cada uma das etapas, você constrói essa jornada, né, do início ao fim, mas depois de muito caminhar, muito treino na metodologia, né? Mas se é uma metodologia que está aí há mais de 50 anos, né? Cara, pode ter certeza que funciona e funciona muito até os dias de hoje, né? Ela se provou ao longo do tempo. Então o que você tem que fazer é incorporar isso, entender o que está por trás de cada uma das etapas e praticar. Que isso com certeza vai fazer muita diferença no seu dia a dia como vendedor. É isso aí. E aí, você gostou desse conteúdo? Se você gostou, a gente tem um curso de Inside Sales que acho que é legal você dar uma olhada lá. Tem outras metodologias que a gente fala também no curso, né? Além de ter um curso muito completo com o grande Ricardo Occhino. O Occhino é um dos grandes especialistas hoje no país em Inside Sales, né? Um baita curso legal. Se você tem interesse no tema, dá uma olhadinha lá. E se você gostou desse vídeo, deixa aí seu like pra gente, assina nosso canal. Se inscreve, ativa o sininho e fica de olho aí nos próximos vídeos que tem muita coisa legal para rolar ainda. É isso aí. Até a próxima.